Bom dia. Que Deus os abençoe grandemente. E que Deus me dê paciência com tamanha burrice. Ou falta de inteligência. Ou seja, desprovido de inteligência. Bom dia, Fernando Roveda. Eu não sei quem você é. Eu não sei se você tem algum parentesco com o tio Roveda da prefeitura, patrimônio da prefeitura. Se tiver, eu tenho que lamentar, sentar e chorar. Tamanha a sua burrice, tamanho a sua falta de respeito e vergonha na cara, tamanho ladrão que você é. O tio Roveda nunca mostrou os dentes no serviço e trabalhava na pior parte da prefeitura. Taxas, tributos, impostos, mas nunca faltou um centavo para o contribuinte e muito menos para a prefeitura. A mãe, nunca foi buscar IPTU do cemitério, IPTU de casa, nunca. Ele levava lá para tomar um café no cartório e bater aquele papo com a mãe no final do trabalho. Era uma pessoa do bem. Agora você é um lixo humano. Eu vi publicações suas com documentos muito antigos na mão. Isso é crime, cara. Descrito em lei. São documentos que eu entreguei ao cartório, aos cuidados de César Bocchese. Portanto, são documentos públicos. Como é que eu sei que fui eu que entreguei? Em primeiro lugar, porque fui eu. Em segundo lugar, porque é a caligrafia da mãe. Isso é inconfundível. Não precisa nem de perícia técnica da polícia para saber que é a caligrafia da mãe. Portanto, você é um ladrão. Outra coisa. Documentos e fotos antigas. A gente manuseia com luva cirúrgica. Por quê? Porque são antigos. Precisam de cuidados. Você não sabia disso, analfabeto? Outro detalhe. Você forrou o bolso e a conta bancária, provavelmente no Banrisul, de 45 mil que pertencia ao adolescente Ivânio Figueiró, que o IFAM mandou para ele. Você pegou o dinheiro público para a construção das maquetes. O IFAM mandou dinheiro para a construção, para tudo. E as maquetes foram construídas com recicláveis. Portanto, não gastou nenhum centavo e você papou. Você colocou, quando é proibido, patrocinadores, inclusive o Moinho do Nordeste, Casa de Tintas e por aí vai.
Você colocou dezenas de patrocinadores e comeu o dinheiro deles. O projeto, a revista, tudo foi feito pelo Ivânio Figueiró. E você assumiu a autoria de tudo. Você é um ladrão de direitos autorais, que é crime descrito em lei, é ladrão do dinheiro público da cidade, é ladrão de documentos e fotos, é ladrão do dinheiro do IFAM, é ladrão das maquetes. Enfim, a lista vai por aí. Que vergonha isso! E da história da cidade você não sabe porra nenhuma. Você tem fotos do arquivo histórico da cidade e fez um mosaico com elas. Isso é crime. Essas fotos e documentos pertencem à cidade. Eu doei muita coisa devidamente registrada para o museu e para o arquivo histórico e para a biblioteca. E quando eu voltar, eu vou atrás de tudo isso, ver se está lá. Eu, se fosse você, Fernando, dizia adeus à cidade e partia sem dizer para onde foi. Assim como alguns. Quando eu comecei a divulgar a corrupção, a propina, a bandidagem da administração de Antônio Prado, algumas pessoas se mudaram. E como eu sou analfabeta, eu consegui o endereço de onde estão. Você é uma pessoa desprezível, Fernando. Principalmente naquele documentário Rua dos Negros, que nunca existiu. Por que não perguntou para mim antes de mandar fazer esse documentário, que, aliás, atrás de cada coisa que os cabeção de Antônio Prado fazem, tem dinheiro sendo embolsado. E isso é crime. Essas pessoas inúteis, podres, ladras, não dão ponto sem nó. E você está entre eles. Muita gente na cidade tem nojo de você. Rua dos Negros nunca existiu. O que existia era Morro dos Negros. Um marco vergonhoso, nojento da cidade. Eram poucas pessoas, descendentes de escravos, libertos ou fugitivos. Você, olhando lá para cima da rodoviária do tio Foquesato, embaixo tinha uma bodega de quinta, de 3 andares. Embaixo a bodega, em cima a casa do bodegueiro. E no outro andar o sótão. A dona, esposa do bodegueiro, morreu eletrocutada. Um fio de alta tensão caiu no varal. E ela foi recolher a roupa, que era arame farpado, do seu varal, e morreu. Churrasquinho. Só foi encontrada tarde da noite, quando o marido fechou a bodega. Que tristeza foi aquilo. Lá em cima no morro, era o Morro dos Negros. Indo pela rua Valdomiro Boquês, quando fazia a curva no Golim, entrava para a esquerda. Era um bequinho.
saída pelos golins ou então pelo meio do mato. Só. Com o tempo, aquela rua ganhou o nome de Cezira Barueco, uma grande pessoa de valor. Eu cheguei a conhecer ela e ganhei muito colo dela. Morava pertinho de casa, do cartório. Bom, passando o tempo, eu e a irmã Gema Panassolo criamos o grupo Juprado, Juventude Pradense. Um belo dia, eu estava de castigo na sala da irmã Gema. Tinha aprontado. Claro, a mãe ficou sabendo, né? Eu tinha mania de descer as escadarias do ginásio pelo corrimão, que era uma boa placa de mármore. E escorregava, que era uma beleza. A gente batia a cabeça, os pés, tudo na parede, mas valia a pena. E aí eu fui para o castigo, principalmente porque eu usava aparelhos ortopédicos. Claro que eu levei um sermão daqueles da mãe. Um belo dia, a irmã Gema Panassolo chegou para mim, nesse dia que eu estava de castigo. Lourdinha, o que você acha da ideia da gente ir ao Morro dos Negros dar aula às crianças? Levar um pouco de carinho e atenção, informação sobre Deus, sobre a vida, sobre o racismo, sobre as diferenças. Eu disse, excelente ideia! Só que a senhora precisa falar com os nossos pais, a mãe vai concordar. Agora eu não sei os outros. E todo mundo concorda. Então, nos sábados à tarde, nós íamos cedinho, logo depois do almoço, 1h, para o Morro dos Negros. Nossos pais faziam grostoli, esfregolá, pão, torta, cuca, pudim. Compravam um refrigerante que na época só tinha guaraná e água tônica. Então a gente comprava guaraná. Então um grupo dava aula para as crianças, preparando para entrar na escola. Outra parte conversava com os adultos. Assim como era na África, continua sendo. Era em Antônio Prado. O ancião mais antigo na África, na falta de um rei, era o rei. Era o conselheiro. Era quem providenciava tudo e inclusive a defesa da tribo. Em Antônio Prado havia um ancião. Era ele que cuidava daquelas poucas pessoas de lá. Os negros de Antônio Prado, desculpe chamá-los assim, mas é assim que vocês foram tratados no vídeo da Globo Play. Que nojo. Não podiam se misturar com os brancos. Não podiam trabalhar. Não podiam fazer compras. Eles também não tinham dinheiro. Eles não podiam ir à missa. Por quê? Porque eram negros. Cruz credo negro. Perto da gente. Antônio Prado tem essa mentalidade até hoje. Então, a minha mãe, desesperada, porque um dia eu não tinha 5 anos ainda. Eu cheguei em casa daquela imundície de irmão Irineu, onde eu estudava, com ordem judicial, porque eu não tinha 8 anos, não existia jardim da infância. Chorando. E a minha mãe ficou apavorada por causa do meu pulmão.
Se eu começasse a gritar e a chorar, o pulmão parava e lá ia o doutor Mário desesperado para Porto Alegre comigo. Aí a mãe foi conversar com o prefeito da cidade, o tio Valdomiro Boquese, o tio Valdemar Graziotin, aquela belezura de pessoa humana. Aí o prefeito disse: minha querida amiga, as únicas autoridades na cidade sou eu e a senhora. A senhora está acima de mim. A senhora comanda o cartório que é seu e comanda o fórum. Então decida pela lei. Então a minha mãe obrigou os colégios da cidade a aceitarem as crianças negras. E a gente ficou feliz. Uma criança negra foi para minha escola. Um menino, o Luiz. Luiz José, eu não lembro o sobrenome. Em africano, o apelido dele era Chibé. Ofertado a Deus é o significado. Eles pertenciam, os pais do Chibé, à tribo, seus descendentes, à tribo Maasai, na África. Portanto, o Chibézinho é um tronado do rei. Se voltar, eu não sei onde ele anda, a mãe pagou os estudos até o fim do 2º grau. Depois não lembro o que foi que a mãe disse que ele decidiu. Ele estudava na minha sala de aula e eu já troquei de lugar, porque naquele tempo cada um tinha o seu lugar. E sentei do lado dele. Quem pagou os estudos no irmão Irineu desse menino foi a mãe. Custava o irmão Irineu muito caro. Quando a mãe faleceu, eu encontrei todos os carnês de pagamento. E lá existia a palmatória, que a minha mãe disse para o diretor, irmão Marista, que se encostasse aquilo em mim, ela mataria ele. E aí proibiu de encostar no menino também, porque sendo negro iria apanhar 10 vezes por manhã. Mas graças a Deus, nada disso aconteceu. Eu também não deixava. Uma professora filha da puta, como a mãe proibiu a palmatória nos colégios de Antônio Prado, usava uma régua de madeira de 1 metro. Era o tio Rigon que fazia. Para apontar a matéria no quadro e dar na cabeça, dar nas costas, dar nas mãozinhas de quem era canhoto. E eu era canhota. Um belo dia, a mãe viu que eu estava chorando no banho. Eu era bem pequena. Aí, aquele cabelão até o joelho. Filha, o que você tem? Tá chorando por quê? Mãe, eu não consigo passar o sabonete. Era sabonete Senador, antiguíssimo e cheiroso. Aí ela disse, dá a mãozinha aqui que a mãe te ajuda, vamos lavar as mãos, lavar tudo. Quando ela pegou na minha mão, eu só gritei. Aí ela olhou toda roxa e inchada. Lourdes, o que foi que aconteceu isso? Como aconteceu isso? Por que aconteceu isso? E não minta. Eu disse, foi a professora tal. Porque eu sou canhota. É proibido escrever com a mão esquerda. Você nasceu canhota. E vai ser canhota. Toma banho do jeito que pode e não molha o cabelo. Eu já volto. Aí chamou a Bobó, a minha babá. Cuida da Lourdes, ajuda ela no banho. Eu já volto. Passou a mão naquele pau.
atrás da porta do cartório e saí. E do banheiro se enxergava o cartório, que era na casa. Foi só algumas costelas quebradas do diretor e depois da professora. Era assim que a minha mãe resolvia os problemas. E é claro, eu ia para o psicólogo em Caxias, para não ficar com ódio de escola, não ficar com ódio de professor, não ficar com ódio de escola e querer ter traumas. Lamentavelmente, os meus psicólogos, liguei para Caxias, faleceram. Estavam bem velhinhos, os dois, o casal. Resumindo, as escolas de Antônio Prado, menos o Caetano Reginato, passaram por poucas e boas com a mãe me defendendo. E a Secretaria de Educação, o Ministério da Educação em Porto Alegre, de tanta denúncia. Mas graças a Deus eu não tenho trauma de estudos, adoro estudar. Estudo tudo que aparecer na minha frente. Já faz alguns anos que eu estou estudando a maçonaria. É uma coisa tão escondida que chama a atenção. Tenho alguma coisa contra maçônico? Não, cada um abraça o diabo que lhe traz lucro. Mas eu quero saber. E venho estudando há anos. Quando encontrar livros é difícil. Encontrar maçônicos, pior, porque eu não quero essa gente perto de mim. Não gosto. Não tenho nada contra, mas não gosto. Aí, indo sempre ao Morro dos Negros, um belo dia, eu já estava com 13 anos, um senhor muito idoso, cabelo branco, sentado numa cadeira feita de restos de madeira, me chamou. Escuta, minha jovem criança, meu nome é João. Você não lembra de mim, mas você não é filha da nossa grande amiga Dona Arcádia? Eu disse sim, sou. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua mãe. Que Deus abençoe por você estar aqui. Sinal que você foi bem criada. Eu trabalhei na sua casa quando você era nenezinha. Tinha 2, 3 aninhos. Trabalhei 3 anos. Almoçava à mesa com você, a sua mãe, ajudava você a comer, que você era triste para comer, a sua babá, Bobó, seus tios, Américo e Amos Prole, seu tio Arquimedes Prole, que a cidade diziam que eram doentes mentais. E, no entanto, eles eram afetados pela meningite. O seu tio Américo, quando nasceu. O seu tio Ed aos 18 anos. Mas a cidade maltratava eles. Diziam que eram loucos. Eu disse, essa parte eu sei. Tanto é que eu tirei eles de casa. E passaram a viver em Porto Alegre quando eu já tinha 10 anos. Era muita maldade. Aí, esse senhor disse, sua mãe é uma santa na terra. Aqui nunca faltou
comida, lenha, roupa, cobertas de inverno. Tudo isso graças à sua mãe. No próximo vídeo, eu vou revelar quem ajudava a mãe nisso. São pessoas que eu me ajoelho e oro por elas. Elas não estão mais entre a gente. Até o próximo vídeo.